Graça e paz do Senhor Jesus. Nesta oportunidade, nós queremos abordar o tema do cânon da Bíblia. Melhor dizendo, o cânon do Antigo Testamento, visto que estamos estudando o panorama do Antigo Testamento. Agora, nós precisamos ter uma definição etimológica, a origem desta palavra cânon. Esta palavra, ela vem do grego e do hebraico. Então, tanto em hebraico como grego, tem palavras inclusive muito parecidas. Em hebraico é kené e no grego kanone, que significa régua ou uma cana ou uma vara de medir, no sentido de um catálogo. Então, a formação do cânon bíblico se deu gradualmente. Nós vimos isto, e eu reafirmo que a Bíblia não foi formada assim da noite para o dia. Tampouco eu fico impressionado hoje, apesar de todo o avanço tecnológico, tem pessoas lançando livros assim da noite para o dia. É uma coisa impressionante, enquanto que a Bíblia ela levou um período de aproximadamente 1500 anos para ser formada. E no caso do cânon do Antigo Testamento, levou também um bom número de séculos, se assim podemos dizer. Então, os cristãos protestantes, fazendo só um resumozinho, os cristãos protestantes creem que o último livro do cânon do Antigo Testamento é o livro do profeta Malaquias, enquanto que os católicos romanos e ortodoxos, eles afirmam que o último livro é o livro do Eclesiástico, ou Sabedoria de Sirac, ou Sirácida. Não é Eclesiastes. Às vezes certos nomes são parecidos, podem nos confundir. Ok? Então, já temos aí. Essa questão do cânon, ela é muito interessante, que muito antes que até o Senhor tivesse ordenado a Moisés que escrevesse pela primeira vez, entre os homens daquela época já circulava a transmissão oral, e é uma coisa muito comum na cultura oriental, a transmissão oral. Então é uma coisa também muito importante nós vermos, tá bom? A igreja primitiva, a igreja cristã, ela já praticamente nasceu com o cânon nas mãos, visto que os primeiros apóstolos, todos eles de origem judaica, sem exceção, é muito interessante isso, sem exceção. Alguém diz assim, mas Lucas escreveu. Sim, mas Lucas não era apóstolo, Lucas não fazia parte do colégio apostólico, se é que podemos dizer assim, senão que Lucas era um discípulo do apóstolo Paulo, um gentio de origem grega que se converteu ao cristianismo, certo? Então as raízes do judaísmo, elas já em si garantiam essa segurança com relação à inspiração, ao guardar os livros inspirados. Então, o próprio Senhor Jesus, ele emoldura seu ministério com citações do Antigo Testamento. Temos que entender isto. E eu uso a citação clássica de Jesus, está escrito, quando ele ali replica ao diabo na tentação, o diabo o tenta e Jesus diz, está escrito, ele usa a palavra. Então, com isso, Jesus não só honrava a autoridade do Antigo Testamento, mas também ele se ofereceu a si mesmo como o seu cumprimento. É outro versículo muito conhecido, quando ele diz, convinha
que tudo se cumprisse. Então, o apóstolo Pedro, no sermão da fundação da igreja, no dia de Pentecostes, ele cita o Antigo Testamento. Então, nós precisamos entender isto. A revelação de Deus, ao longo de séculos, ela foi produzida por uma combinação de palavras e atos. Então, nós vimos em sala de aula algumas experiências vividas por Israel, como, por exemplo, ali as pragas do Egito. Elas não seriam nada se Moisés não tivesse dado um esclarecimento ao seu significado. Ali realmente foi a mão de Deus diretamente atuando contra o Egito. A ascensão de Davi ao trono seria mais um rei assumindo o trono de um rei que foi deposto, se Samuel e Natã não tivessem revelado o seu verdadeiro significado. E a própria crucificação do Senhor Jesus seria mais uma das muitas vingativas execuções dos romanos contra um rebelde, se ele mesmo, o Senhor Jesus, não tivesse revelado que ele iria oferecer a sua vida em sacrifício de muitos. Então, isso faz parte da formação das Escrituras. Todas estas declarações de autenticidade, de confirmação, isto fez com que, num determinado período do povo de Deus, aqueles homens sábios, eles pudessem dizer: este livro é inspirado, este não é, este não tem nada a ver com a nossa fé. Então, isto nós chamamos cânon, tá bom? A formação do Antigo Testamento, ela consistiu em 4 etapas. Nós vamos resumir aqui. São as palavras ditas com autoridade, e quando nós falamos disso, nós podemos tomar como exemplo o livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 3, onde Moisés recebe a palavra direta de Deus, é Deus falando, e nós sabemos que o Senhor falava através da boca de Moisés, ele falava cara a cara com Moisés. Então, é Deus ali já falando, a palavra provém de Deus. Então, palavras ditas com autoridade. É o primeiro patamar para que um livro, um texto seja considerado canônico ou inspirado. Depois nós temos documentos autorizados. Quando Deus ordena alguém, Deus fala com alguém, e este alguém, usado por Deus, registra os fatos. Então temos alguns versículos que nós vimos, como Deuteronômio 31, de 24 a 26, quando nós lemos: e aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Um exemplo muito interessante. A palavra também foi dada a Josué. Mais adiante, Josué capítulo 1, versículo 8, outro versículo conhecidíssimo. Tá? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Então, a essência da canonicidade é que houve pessoas que ouviram e obedeceram a um livro. Então, isso é uma coisa muito interessante. Houve obediência e a Bíblia fala tremendamente sobre isso. Então, vimos os documentos autorizados. Depois vem a coleção de escritos. Então, assim que nós vemos que temos os livros da lei, ou o Pentateuco, ou para os judeus a Torá, os profetas e os escritos, que é a divisão do Antigo Testamento em hebraico. Ele está dividido dessa forma. Então, essa divisão, talvez ela até indique as etapas da formação do cânon.
e indicando as diferenças de conteúdo, certo? Embora haja uma tremenda harmonia entre todos os 39 livros do Antigo Testamento. É provável que os 5 primeiros livros de Moisés, também chamados de Lei, eles tenham sido concluídos mais ou menos em torno do ano 1000 da nossa era, da era 1000 anos antes de Cristo, na época de Davi, mais ou menos essa época. E exatamente nessa época que Davi está em ascenso, né, em ascensão, estava se levantando como rei, e ali já começa outra etapa das Escrituras. Então, por isso que nós temos Juízes, Ruth, Samuel, os Reis, e vamos até Crônicas, tá? E depois, outra revisão é feita, mais ou menos aí no tempo de Esdras, que é cerca de 400 anos antes de Cristo. Então nós chamamos a isso coleções de escritos com autoridade. E os profetas são divididos em profetas anteriores e profetas posteriores. Vocês têm uma tabela no livro de vocês e vocês podem ver, nós mostramos alguma coisa, é muito fácil, eu até já disse, vocês já conseguiram matar a charada aí dessa questão dos livros da Bíblia em hebraico, da Bíblia que nós cremos como tal, que é a nossa Bíblia com os 39 livros. E vem os outros grandes pregadores de Israel, nesta seção dos profetas, que é Isaías, Jeremias e Ezequiel. Depois os profetas que compõem o livro dos 12, que são chamados também de menores, por serem relativamente curtos. Nós temos que entender isso. Não é questão de relevância. Eu até diria que alguns desses profetas menores, alguns livros são verdadeiras bombas atômicas, devido ao seu conteúdo. Bem, a edição final dos profetas conta a história do pacto de Israel, desde a conquista de Canaã até o cativeiro babilônico. E é muito interessante tudo isso. Agora, em virtude de ser a continuação da história do relacionamento de Deus com Israel, os livros dos profetas menores tiveram aceitação e respeito do povo do pacto. E nós vimos até por que isto. Deus estava falando, certo? Deus estava agindo, e muitas vezes Deus agiu de maneira dura para corrigir o povo, e houve realmente uma aceitação. Quem teve ouvidos, como diz a palavra, ouviu. Por isso que o Senhor Jesus depois endossa isso, né? Quem tem ouvidos, ouça, certo? E lá em Apocalipse, quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, estamos aqui fazendo um resumo de tudo isto. O profeta Malaquias, que na nossa Bíblia é o último dos profetas, ele foi reunido mais ou menos a esta coleção por volta do ano 450 a.C. Então agora nós temos aí os escritos antes do exílio, ou seja, pré-exílicos, e é importante nós frisarmos isto. Amós, Oséias, Miqueias, Isaías, Sofonias, Jeremias, Naum e Abacuque, eles talvez já estivessem reunidos numa coleção de escritos autorizados durante o tempo do exílio. E certamente estes livros foram de grande utilidade. Por exemplo, o profeta Daniel, ele diz na sua profecia que ele, lendo o livro do profeta Jeremias, ele entendeu que o tempo do cativeiro era de 70 anos, ou seja, o tempo de cativeiro de Judá na Babilônia. Então, é muito interessante isto, quando nós examinamos as Escrituras, como fez o profeta Jeremias. Olha aí, uma dica para nós, é muito importante.
consulta primeiro a palavra de Deus. Aí está um exemplo muito interessante e muito edificante para nós. E interessante também que antes do grande desastre que foi o cativeiro, o povo de Deus já tinha sido avisado. Vem os livros de sabedoria, que são Salmos, Provérbios e Jó, que são livros poéticos e devocionais. Depois vem os livros escritos, os livros chamados escritos, que foram inclusive escritos em rolos diferentes, mas depois eles quando eram abertos, eles tinham um propósito bem definido. Então, nós temos o Cântico dos Cânticos, eram geralmente lidos, o Cântico dos Cânticos na época da Páscoa, a Ruth na época do dia de Pentecostes, que é uma festa que existe até hoje no calendário judaico. Lamentações de Jeremias no dia 9 de Ave, que é o dia em que Jerusalém foi destruída. E o livro de Eclesiastes, que era e é lido até hoje na época da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, ela acontece mais ou menos no mês de outubro, aproximadamente setembro, outubro. Este ano é provável que seja no mês de outubro. Esther, na festa de Purim. Daniel é o único profeta que está aí incluído nesta seção dos livros das narrativas. E Esdras, Neemias e Crônicas encerram o cânon da Bíblia em hebraico. Então, estamos vendo também um lado cronológico e até lógico também para a divisão da Bíblia desta maneira. A situação dos escritos é ainda mais complexa, dada a diversidade na natureza dos vários livros. Então, leiam isto, deem uma analisada e tomem e cheguem às suas conclusões. As razões que determinam a inclusão desses livros são diversas. Observem. Por exemplo, o livro de Salmos, ele está relacionado com quem? O livro de Salmos e Davi está relacionados com um personagem muito conhecido, que é Davi. O livro de Provérbios, Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos e Eclesiastes estavam ligados a Salomão. O livro, quando se fala Lamentações, nós imediatamente já ligamos com Jeremias. O livro de Sabedoria, e por que não dizer Filosofia, o livro de Jó, as visões de Daniel foram tidas como dons diretos de Deus. Então é muito interessante. Inclusive, nós não sabemos quem foi o autor do livro de Jó. Nós sabemos quem escreveu o livro de Jó. O livro de Esdras, Neemias e Crônicas estavam relacionados com os líderes ilustres daquela época. Ou seja, após o exílio na Babilônia, Deus levantou estes homens, principalmente Esdras e Neemias. Tem outros, como Zorobabel, que está também relacionado, está relatado na palavra de Deus. Bem, todos esses textos foram coletados depois do ano 550 depois de Cristo. Depois de Cristo. E embora Salmos, Provérbios, eles datam do tempo da monarquia. Aí vem aquela questão de tempo muito longa da formação do Antigo Testamento. Aí precisamos ver isto. É importante até ver certas datas, que aí vamos ter uma ideia de quanto tempo tudo isso durou entre que um livro fosse escrito, que ele fosse revisado e fosse considerado um livro inspirado para fazer parte do Antigo Testamento. O cânon ele é estabelecido aproximadamente 150 anos antes de Jesus Cristo nascer. Tem um livro que é o livro de Eclesiástico, volto a dizer, não vamos confundir com Eclesiastes. Ele consta de um prefácio escrito pelo neto do autor,
que traduziu esta obra para o grego. Então aí ele fala, isso foi em 132 a.C., ele cita a lei e os profetas, além de outros livros que os seguem. Então, este homem estava reconhecendo a divisão do cânon do Antigo Testamento. Temos o Baba Batra, que é uma referência judaica, uma referência talmúdica. O Talmud o Talmud são comentários rabínicos, e isto data a partir do 1º século antes de Cristo. E é interessante que todos os livros que são considerados canônicos pelos judeus, eles estão incluídos no cânon protestante. Então, é uma coisa muito importante para vocês que estão estudando, para nós que lemos a Bíblia. Eu considero de suma importância reconhecer isto, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E o que nós temos visto atualmente, até pessoas que colocam em dúvida a autenticidade da Bíblia, colocam em dúvida a palavra de Deus, e eu não sei que fé essas pessoas têm. Realmente eu não consigo entender. Tá? Então, daí a importância de nós observarmos a Bíblia e tê-la como a palavra de Deus. Bem, na Antiguidade havia diferentes abordagens para o cânon. Aí eu citei, nós vimos o caso dos samaritanos, que tinham um Pentateuco próprio, inclusive escrito para satisfazer seus caprichos. Eles não criam que Jerusalém era o lugar de adoração, então eles colocam Samaria como lugar de adoração na sua versão do Pentateuco. Vimos também a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego do Antigo Testamento, certo? Eles também têm uma certa importância na formação do cânon. Os judeus, eles continuaram esse debate sobre a formação do cânon do Antigo Testamento até o início da era cristã. Agora, vamos entender uma coisa, precisamos dar uma passadinha na história. A igreja cristã, ela começa aproximadamente no ano 30 da nossa era. Nós temos que há de convir que o calendário ele está defasado, tem uma diferença de quase 4 anos com relação ao calendário que nós temos, existe essa diferença. Vamos lá, ano 30 da nossa era. Nesta época começa a igreja. A igreja, ela era praticamente era vista como mais uma seita do judaísmo daquela época. Os próprios judeus e gentios chamavam os primeiros cristãos de os do caminho ou os nazarenos. Então, esses primeiros cristãos, eles praticavam o judaísmo. Nós lemos isso na Bíblia, no livro de Atos, reiteradas vezes. Pedro, Paulo, mas principalmente Pedro, era um judeu praticante ipsilítera. E o que aconteceu? Ainda nessa época já havia um debate sobre o cânon. Isto durou aproximadamente 60 anos. Houve a destruição de Jerusalém no ano 70, o povo judeu ficou espalhado, mas isso até lhes deu um maior apego à palavra de Deus. Houve um concílio na cidade de Jâmnia, e aí este concílio ele fez o feixe da formação canônica. Ele rejeitou todos os livros e demais escritos
considerando-os como apócrifos, ou seja, que não tinham evidências de inspiração e fonte de fé, e eles acertam que Esther, Cântico dos Cânticos, conforme certos registros faziam realmente parte poderiam fazer parte, visto que eram livros inspirados. Este processo chega ao final, mais ou menos aí no ano 90 depois de Cristo, praticamente a época do Apocalipse, e já praticamente quando morre o último apóstolo, que é João. Aí o véu se fecha. O cânon está totalmente formado, o cânon do Antigo Testamento, e os rabinos, eles reafirmam o que os apóstolos também apoiavam, que o Antigo Testamento, que Jesus conheceu, que os apóstolos conheceram, são os 39 livros que nós temos até hoje. Bem, aí vem os livros deuterocanônicos ou apócrifo, a palavra apócrifo. Deuterocanônico significa segundo cânon, ou os católicos chamam de protocanônicos. Bem, estes livros, eles não têm uma base de fé, não sei que valor estes livros têm realmente, nem valor histórico. Alguns têm muitas discrepâncias, alguns têm muitas até falsas doutrinas. Então, eles não podem ser realmente considerados canônicos. Bem, eles foram declarados inspirados pela Igreja Católica nos concílios de Trento, em 1547 d.C., e o Concílio do Vaticano, em 1870 da nossa era. Os anglicanos, eles também eles incluíram passagens não canônicas em suas bíblias. Há de convir que a Igreja Anglicana, ela simplesmente se separou da Igreja Católica por uma questão política. Tá? A Igreja Anglicana é também conhecida como a Igreja da Inglaterra. E vem também a posição da Igreja Ortodoxa Grega, que também, de alguma forma, tem os livros apócrifos como que na sua Bíblia. Então, temos alguns livros, um dos mais conhecidos é o de Macabeus. Esse, pelo menos, tem aspectos históricos, mas ele tem discrepâncias doutrinárias, porque nós temos que entender que todos os livros, o que faz de um livro canônico é a sua autenticidade, o seu autor, o seu escritor, a data aproximada, eventos históricos que realmente sejam compatíveis. Por exemplo, o Êxodo, ali tem a data, inclusive tem datas ali, certo? Mas estes livros não têm. Nós precisamos ter esta observância. E aqui nós terminamos com essa famosa tabela da Bíblia hebraica, a versão protestante em língua portuguesa e a versão católica em língua portuguesa. E com isto nós encerramos o nosso estudo, simplesmente dizendo que o fundamento último da canonicidade, ele é muito simples. Se a escrita é inspirada, ou seja, soprada por Deus, ele é canônico, ou ela é canônica, a escrita. Se não é inspirada, não é canônica. Então, a partir do Novo Testamento, tais problemas são resolvidos com as palavras de Jesus e os apóstolos que ratificaram a inspiração e a autoridade do Antigo Testamento. Que Deus abençoe os irmãos rica e abundantemente no precioso nome do Senhor Jesus.